Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filmeseriando, beleza? Lá vamos nós, finalmente Pânico 5 chegou! Só que talvez você não saiba que esse filme revolucionou a maneira de fazer filmes de terror, isso mesmo. Wes Craven, o criador do Freddy Krueger, trouxe a metalinguagem brincando com o tipo do gênero slasher, quem transa morre, enfim, tudo que foi criado e começou lá com John Carpenter. Naquela época já estava meio saturado, lá na metade dos anos 90. E aí chegou esse filme. E eu vou falar justamente do filme de 1996, o primeiro Pânico. Curiosidades, bastidores, polêmicas, gravações, erros de gravação, a história do Ghostface, a ideia original. Então, do jeito que a gente gosta. Após a vinheta eu conto, não sai daí. Scream, ou Pânico, de 1996. O filme é dirigido por Wes Craven, de Aniversário Macabro, de 1972, Quadrilha de Sádicos, de 77, e ele foi o criador e dirigiu A Hora do Pesadelo. Antes dele, Robert Rodrigues, Sam Raimi e Danny Boyle eram a preferência do estúdio, só que nenhum deles levou a sério. Reza a lenda que o Wes Craven só aceitou porque viu o nome da Drew Barrymore no elenco. O roteiro ficou a cargo do Kevin Williamson, e ele tinha uma grande paixão pelo Halloween de 1978. E ele se inspirou em Danny Horan, conhecido como o estripador de Gainesville. Ele teria matado vários estudantes. O título seria Scary Movie. A gente sabe que depois foi aproveitado pelo Todo Mundo em Pânico pelos irmãos Wayans. Só que os produtores Harvey Weinstein e Bob Weinstein decidiram, após ouvir a música do Michael Jackson, colocar Scream. O Craven e o Williamson também detestavam esse título, então demoraram um pouco a trocar. Reza a lenda que nos créditos após o filme aparecia lá Scary Movie ainda, depois trocaram. O primeiro rascunho também era extremamente violento. O próprio agente do Williamson falou que isso não seria viável à venda, mas tinham 5 estúdios grandões brigando para comprar o roteiro. Quando foi adquirido pela Dimension Filmes, o roteirista precisou cortar mesmo algumas cenas. Apesar do Craven querer mesmo um filme bem violento. As filmagens duraram 8 semanas, o orçamento foi de 14 milhões. E o filme foi um sucesso de público e crítica, graças ao boca a boca também. O filme estreou antes do Natal. O Rob Weinstein achou que seria melhor, porque não teriam filmes de terror nenhum, só filmes mais natalinos, para a família, entendeu? Então por isso que talvez o filme tenha feito sucesso estrondoso que foi. A Santa Rosa High School seria a escola onde aconteceriam algumas filmagens. Eles fecharam um acordo verbalmente, só que depois eles deram para trás. Reza a lenda que a população do local, os estudantes, não estavam gostando muito, ou estavam achando que o filme era de comédia, ou muito assustador, muito terror, e isso acabaria manchando ali a escola. Em troca, o Wes Craven, lá nos créditos finais, nos agradecimentos, colocou que não vai agradecer a ninguém, muito menos a Santa Rosa High School. A revitalização do terror nos anos 90, que estava sendo considerado quase morto, sem trocadilhos, tá? Com inúmeras continuações e franquias que já estavam desgastadas, a história estava chata, uma coisa previsível, cheia de clichês, porque, vocês lembram, vinha uma onda de Halloween, Fred, Jason, e o público estava de saco cheio, quando veio a proposta de Pânico. A princípio o estúdio não gostou da história, dizem que até a primeira cena com a Drew Barrymore eles queriam cortar, graças a Deus não, né? O roteiro sagaz do Williamson aponta os clichês, tira sarro, na verdade é uma própria ironia para o gênero. A regra sobre o ponto de vista do espectador, sai daí, não entra aí, tem muito aqui nesse filme também. A metalinguagem é usada, principalmente num personagem, que é o Randy. Resumindo, nesse filme, os personagens sabem que existem filmes de terror, por isso eles fazem referência. Na trama, após um ano do assassinato de sua mãe, Sidney passa a ser perseguida por um serial killer que está matando todos os estudantes e moradores locais, na pequena cidade de Woodsboro. Será que esses assassinatos estão ligados à morte da sua mãe? Antes de começar a falar do filme, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gosta de Pânico, comenta aí, tá ansioso? Já viu Pânico 5? Eu ainda não vi. Mas no momento que eu estou subindo esse vídeo, pretendo ver. Vi dicas de outros filmes para trazer para o canal e já aviso que tem spoiler, tá bom? Se você nunca viu o primeiro filme, corre para assistir que tem spoiler aqui, bastante spoiler. Então vamos embora pro filme. Temos a cena introdutória que já dá o tom do roteiro sensacional que é quando a personagem da Casey, que é a Drew Barrymore, recebe uma ligação. Primeiro parece uma brincadeirinha, ele pergunta qual o filme de terror preferido,
já faz referências a Halloween, Jason. A própria Barrymore, ela se interessou em participar do filme. Ela seria a Sidney. Só que aí, durante a produção, ela precisou trocar de personagem, porque ela estava envolvida em outros projetos. E ficou com a Casey. Também interessante, vai naquela pegada do Psicose. A gente pensa que ela é a protagonista, quando na verdade ela acaba morrendo. Isso que também despertou interesse no público em geral. Ter um rosto conhecido nesse gênero podia ajudar também. Ainda mais ela morrendo, impactaria a plateia. E ela gravou essa cena em uma semana. O Wes Craven atormentava ela, porque para arrancar o choro e ela ficar constantemente chorando, contava como que torturava os animais. Olha só. E ela acaba percebendo que se trata de um jogo macabro de um serial killer, que fica perguntando dos filmes, o namorado dela tá amarrado ali fora. Quem faz a voz do Ghostface é um dublador muito conhecido lá, que é o Roger L. Jackson. Ele dublou o macaco louco das Meninas Superpoderosas. O Wes Craven não deixava ele ter contato com o elenco. Assim, quando eles ouvissem a voz dele por telefone, as reações seriam mais naturais. Então ele faz o joguinho ali com ela e a coisa vai ficando mais tensa. Eu gosto muito da direção do Craven. Ele aproveita bastante um azul, a penumbra da noite. Também acho engraçada a referência à Sexta-feira 13, de 1980, quando ele pergunta quem é o assassino do primeiro filme. E ela diz que é o Jason, quando na verdade é a mãe. Todo mundo confunde isso também, certo? E também faz referência à Hora do Pesadelo, principalmente uma pontada do Craven na franquia, porque a Drew Barrymore responde: eu só vi o primeiro filme, eu não gosto das sequências. Pra quem não sabe, o Craven vendeu os direitos da franquia New Line e ele detesta as sequências. E, por ironia, ele dirige todos os 4 filmes. É o único diretor que conseguiu dirigir todos os filmes slashers. Então ela passa a ser perseguida pelo Ghostface. Essa máscara foi encontrada por acaso pelo próprio Craven quando ele fazia buscas por locações. A máscara era muito cara, quem produziu queria vender por um preço absurdo, então o estúdio não conseguiu pagar. Depois de uma negociação, aí sim, finalmente, essa máscara de um fantasma foi usada. Ela é inspirada na pintura O Grito, de Edvard Munch. Também seria branca, mas para não confundirem com a Ku Klux Klan e acabar causando problemas, aí trocaram para preta. Eles queriam branca porque aí poderia parecer mesmo um fantasma. Enquanto não conseguiam a máscara, o Craven pediu à equipe de produção, de design, que elaborasse uma máscara. E tem modelos assustadores mesmo, mas que não foram usados, a gente sabe. E a máscara acabou ficando icônica na cultura pop. Eu gosto da tensão dessa cena, o suspense é bem colocado, a música funciona, tem ali o namorado dela que é morto, a gente vê ali as tripas, vísceras saindo. Detalhe, alguém na produção esqueceu de soltar o fio do telefone, então a Drew Barrymore ligou de fato pro 911, o 911. E a pessoa do outro lado não entendia nada que estava acontecendo. Até que a polícia resolveu ligar para saber o que estava acontecendo. Por que estavam ligando para eles? Era trote? Eles achavam mesmo que tinha um assassino real fazendo esses tipos de ligações. As pessoas do outro lado da linha, os atendentes, só ouviam os gritos da Drew Barrymore. A venda também de chamadas identificadas triplicou após o filme. E na cena em que a Casey acerta o telefone na cabeça do serial killer, é, na verdade, o Wes Craven vestido. E olha que legal, ele aparece mais pra frente vestido de Fred Krueger como um zelador do colégio. Ele tá usando as roupas do Robert Englund no filme original. Que legal, né? Aí depois de um momento bem angustiante, a Casey é assassinada. E aí conhecemos a Sidney Prescott, interpretada pela Neve Campbell. Seu namorado Billy Loomis, quem faz é o Skeet Ulrich. Inclusive ele foi escolhido pelo Craven por sua semelhança com o Johnny Depp, lembram? Lá da Hora do Pesadelo. Inclusive essa cena do Billy entrando no quarto da Sidney faz referência também ao Glenn e a Nancy lá na Hora do Pesadelo. O papel de casal protagonista primeiro foi oferecido para Brittany Murphy e o Justin Roiland. Também para Reese Witherspoon e Joaquin Phoenix. A atriz Melissa Joan Hart, lembram dela, da Sabrina Bruxa? Também foi cotada. Assim como a Molly Ringwald, que era muito concorrida na época para qualquer filme. Ela fez o Clube dos Cinco, o do Vestido Rosa, o filme. A Neve Campbell quase não aceitou também. Ela queria se desvincular desses tipos de filme, após fazer Jovens Bruxas. E aí vemos o amor do roteirista por Halloween. O próprio nome Billy Loomis é o nome do Dr. Loomis, lá de Halloween. Trechos do filme muito no terceiro ato. O nome do Michael Myers é falado, da Jamie Lee Curtis. Também o roteiro joga aqui entre a Sidney e o Billy. Tem uma questão sobre a virgindade dela, que é muito falado aí sobre a Final Girl, que tem que ser virgem, pura, boazinha, e ela que sobrevive ao assassino no final. Também é bem estabelecida a morte da mãe dela, como que isso virou uma repercussão na cidade. A Sidney é uma pessoa marcada para sempre. Onde ela chega, o pessoal comenta. E a gente sabe que tem alguns segredos ali com a mãe dela, o que aconteceu. E a Sidney testemunhou contra um cara chamado Cotton Weaving, que seria o assassino de verdade, ele está preso.
Então os assassinatos começam a movimentar a cidade. A gente vê os alunos ali em polvorosa, a mídia sensacionalista fazendo pouco caso, querendo ver mais sangue. Conhecemos alguns amigos dela. O Stu, quem faz é o Matthew Lillard, ele é muito babacão. O Fred Prinze Jr., que fez Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, chegou a fazer testes. A Tatum, que é a Rose McGowan, e o Randy, que é o Jamie Kennedy. Ele que é o personagem que gosta de filmes e faz muitas referências e de metalinguagem sobre gênero slasher. Por exemplo, nunca faça sexo, nunca use droga. Quando alguém diz, vou ali e já volto, a pessoa morre. Tem a cena da locadora, em que ele explica bastante isso. Inclusive, as pessoas correm para alugar filmes por conta dos assassinatos ocorrendo em Woodsboro. Ele também tem uma quedinha pela Sidney, mas não é muito explorado. Tem um trecho que ele está assistindo Halloween, que eu acho muito legal, que ele fica falando, atrás de você, quando o assassino está bem atrás dele mesmo. Então a gente vê um filme dentro do outro filme. E ainda tem a Sidney e o assistente de câmera da Gale que fica na van assistindo ele quase sendo morto. Eu acho que é alguma piada com a imbecilidade, muitas vezes, dos personagens nesse gênero. Então a Sidney passa a ser stalkeada pelo serial killer. Ele faz ligações, ela é perseguida, eu gosto dessa cena também. Usa bastante do azul, tem uma tensão ali no meio. O filme não tem mortes assim impactantes, tá? Mas funciona porque a genialidade e a criatividade do Craven com o roteiro do Williamson é o ponto alto dessa primeira parte da saga. O primeiro suspeito fica estabelecido que é o Billy. Celular não é uma coisa muito comum, então ela vê o celular no chão, que cai do bolso dele, e aí passa a desconfiar. Ele é preso, mas sem provas ele é solto depois. Outro personagem importante é o segundo xerife Dewey, interpretado pelo David Arquette. Eu não gosto muito do personagem, eu acho ele muito bobão, dá muito mole ali com algumas situações, isso na franquia toda, mas o pessoal gosta. Ele ia morrer no final, mas o Craven gostou tanto da progressão dele no filme que ele ficou aí para a franquia, então, até hoje. Outra personagem importante é a repórter sensacionalista Gale Weather, interpretada pela Courtney Cox. Ela está escrevendo um livro sobre o assassinato da mãe da Sidney e ela acredita que o Cotton é inocente. Então acho legal que ela bate de frente muito com a Sidney. A Sidney dá um soco nela, fica uma tensão ali entre elas. A atriz, a Courtney Cox, praticamente implorou para fazer o filme, para poder se desvencilhar da Mônica lá de Friends. Ela estava fazendo um baita sucesso. O que deixou os produtores receosos, porque o público podia odiar ou amá-la. Ainda bem que deu certo. E ela e o David se apaixonaram durante as filmagens do filme. Hoje eles estão separados. Outro ponto que o diretor aponta é como que a imprensa adora fazer tudo um circo. Não só a imprensa, mas também os moradores, que acabam consumindo mais filmes de terror, como eu falei. Isso é bem interessante. Não espere aqui também personagens muito aprofundados. Claro que há uma progressão de arco deles, principalmente da Sidney com a sua mãe, e seu medo até ela se tornar uma pessoa casca grossa, como a gente vai vendo ao longo da franquia. O Dewey e a Gale vão se aproximando, se apaixonando, conforme eles vão conversando. Primeiro, ela se aproxima com o interesse de colher informações da polícia. E aí tem o tal furo jornalístico. A Sidney passa a ser perseguida pela imprensa. Tem uma participação aí da Linda Blair, a garotinha de O Exorcista. Ela e o Craven já haviam trabalhado juntos. Ele dirigiu um filme para TV chamado Verão do Medo, 1978. E o roteiro tenta nos confundir. Primeiro, o Billy é apontado como suspeito. Depois, o pai da Sidney, que some, ninguém sabe onde ele foi. O próprio Randy também, por ser viciado em filmes de terror. Será que os filmes também causam isso? Constroem serial killers, psicopatas. E tem a cena do banheiro, em que a Sidney é perseguida novamente pelo Ghostface. O Williamson queria tirar essa cena, ele achava nada a ver. Mas o Craven falou que deveria ficar, porque ajuda a construir mais essa relação da Sidney com a mãe. Duas meninas conversam, achando que o crime foi uma bobagem, e a mãe da Sidney era uma piranha. E justamente a questão da virgindade da Sidney é usada porque ela não quer ficar mal falada igual a mãe. Cidade pequena, né? E ela não saber também quem era a mãe de fato. Quantos segredos a mãe escondia. Outro momento cínico que eu acho aqui é quando o diretor pega dois alunos usando as máscaras do Ghostface e correndo pela escola. Ele briga, passa um sermão, ameaça expulsar e depois ele fica brincando com a máscara na sala quando está sozinho. Isso antes de ser morto. E quando o diretor é morto, a gente tem certeza que um dos assassinos só pode ser um dos alunos. Falar da trilha sonora. O Marco Beltrame foi que ficou responsável pela música. Ele disse que se inspirou muito em faroestes, principalmente do Ennio Morricone. Pegou essas influências e jogou na trilha sonora. O que ele queria era algo bem memorável. E eu gosto muito da trilha. Tem tons de suspense, que funcionam principalmente nas fugas, ajuda muito a deixar uma coisa meio frenética, e a câmera meio tremida. E aí o restante do filme, a festa na casa do Stu, porque tem toque de recolher na cidade, e as aulas foram suspensas. Para comemorar, o cara quer dar uma festa.
O que também é outro clichê de filme de terror. Festa com adolescentes, não tem nenhum adulto. Onde estão os adultos? Os pais desses jovens? E essa cena, meus amigos, demorou 21 dias para ser gravada. Dias não, noites, porque era quando o sol se punha até o sol nascer. E foi batizada de A Noite Mais Longa da História do Terror, pelo elenco. Tem a morte da Tatum numa garagem, que também é icônica. A atriz teve que ficar com a blusa presa na porta da garagem de verdade. E engraçado também como ela tira sarro das vítimas em filmes de terror. Ela fica perguntando pro Ghostface, o senhor vai me matar? Eu quero estar na sequência. E aí, após a primeira vez da Sidney, o assassino aparece e golpeia o Billy. O assistente de câmera da Gale também é morto, degolado, e o Dewey é esfaqueado. E aí, a Sidney fugindo encontra o Randy e o Stu, fica na dúvida quem é eles, quando o Billy vem descendo as escadas cheio de sangue, pede a arma dela, e aí é revelado que ele é o assassino. Ele atira no Randy, ele cai, e também o Stu aparece, ou seja, são dois assassinos, para poder ficar mais fácil da gente ser despistado. Onde estaria um outro? Daria tempo do outro aparecer? E você vê que ao longo do filme, o Billy sempre aparece pela janela da Sidney quando acontece alguma coisa. Então ele explica que fez tudo isso por vingança. A mãe da Sidney teve um caso com seu pai, e a mãe dele acabou indo embora por conta da traição. E aí, prestes a completar um ano, qual é a ideia dele? Usar o pai da Sidney, enlouquecido, matou tanta gente, mata a Sidney e depois se mata. Ele e o Stu ficariam feridos. Os dois são psicopatas. Tem citações à Psicose, Carrie a Estranha, Massacre da Serra Elétrica, mas o grande destaque dessa cena aí é o Matthew Lillard. Impossível não lembrar dessa cena dele. E ele foi fazer a audição por acaso, tá? Ele foi acompanhar a namorada numa audição aí qualquer quando foi chamado. E a diretora de elenco, Lisa Bish, adorou a atuação dele. E aqui ele improvisa bastante junto com a Neve Campbell. Essa frase aí, meus pais vão ficar bravos comigo, é um improviso. E ele também diz pra ela, eu sempre tive uma queda por você. E ela responde, nos seus sonhos. Outro improviso. Outra pontada do diretor e do roteirista é se filmes de terror criam psicopatas ou potencializam pessoas que têm má índole. Aí a Gale aparece com a arma apontando para ele, só que ela esqueceu de tirar a trava e é derrubada. Também acho legal que o jogo vira. A Sidney liga pro Billy, fica ameaçando, depois ela aparece vestida de Ghostface, acerta o guarda-chuva no ombro dele, depois derruba a televisão em cima do Stu. Todo mundo nessa franquia ou leva um tiro no ombro ou uma facada. Aí a Gale atira no Billy, ele cai, ainda rola outra piada, que o assassino pode se levantar, igual em filme de terror, o que acontece, e a Sidney mata o Billy. E termina a Gale fazendo uma reportagem, toda machucada, sangrando, sobre o assassinato na casa, que mostra mais uma vez que ela pode ter evoluído, mas ainda o lado sensacionalista de repórter para pegar um furo falou mais alto. Tá aí, pessoal, isso que foi Pânico, um filme que fez muito sucesso. Tiveram as sequências, Pânico 2 de 1997, Pânico 3 de 2000, Pânico 4 de 2011. O Wes Craven veio a falecer, infelizmente, em 2015, vítima de câncer. Como eu falei, ele dirigiu todos esses filmes. O 5 não vai ser com ele, claro. E óbvio que tivemos muitas imitações ao longo do tempo. As paródias, Todo Mundo em Pânico, todo mundo querendo a fantasia, a roupa do Ghostface. O filme fez um diferencial também, porque o assassino podia ser qualquer um. Não era um ser sobrenatural, que nem o Jason, Fred. Ele podia ser uma pessoa, um vizinho. E a gente sabe que isso também gerou outras imitações. Vieram outros filmes se inspirando em Pânico. Dia do Terror, Lenda Urbana, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Eu Estou Esperando Por Você, entre tantos e tantos. Faz parte da cultura pop e até hoje figura entre o ranking de um dos melhores filmes slasher da história. Wes Craven conseguiu dar um respiro a um gênero que se estabeleceu muito com Halloween, do John Carpenter. Pânico é uma ironia, brinca com filmes slashers, referencia ele mesmo, e usa dos mesmos clichês para contar sua história, mas de maneira criativa. Banalização da violência, se os filmes realmente causam alguma coisa no espectador, a mídia é sensacionalista, não temos grandes arcos importantes para os personagens, as mortes chegam a ser caricatas e também clichês. As atuações não são impecáveis, tem alguns probleminhas aqui. O ritmo é bom, mas a genialidade do diretor em brincar com todos esses elementos metalinguísticos é o grande destaque, com certeza. Por isso que o filme tem lugar no coração, se tornou cult, referências. Impossível ficar apático à franquia. Eu sou muito fã. Também já tive a roupa do Ghostface. Eu brincava aqui no meu quintal, assustando meus amigos. Eu vestia no carnaval. Porque o filme também brinca bastante. Qualquer um pode ter acesso à roupa. O assassino simplesmente botou um capuz e uma máscara e foi matar, esfaquear as pessoas. Tá aí, pessoal. Comenta o que você achou então de Pânico. Você gosta da franquia? Você já viu o 5? Comenta aí embaixo alguma coisa sem spoiler também. Qual a cena mais legal que você acha desse filme? Alguma curiosidade que eu esqueci? Pode comentar aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Mais uma vez eu agradeço a vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Mais 2 vídeos aqui do lado. Eu estou muito ansioso por essa continuação. É isso. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.